Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero fazer um vídeo crítica a uma pregação em específico de Paulo Júnior. Quero deixar bem claro para você que a minha crítica não vai à pessoa de Paulo Júnior. Pelo contrário, eu tenho muita admiração por Paulo Júnior e sei que ele faz muito mais pelo Evangelho do que eu faço, tá? E sei o quanto ele tem feito pelo Evangelho. Mas eu quero fazer uma crítica a uma mensagem dele em específico, é que está aparecendo aí. Nessa mensagem, ele foi comentar o assunto mais comentado do momento, que foi a decisão de Donald Trump de mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, consequentemente, assim, futuramente, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. E todo mundo, todos os crentes do mundo todo, ficaram nessa expectativa da reconstrução do templo, que é uma profecia bíblica. E assim, nós vemos o quão próximos estamos da grande tribulação, da aparição do anticristo, do fim dos tempos, da volta de Jesus. E todos os pregadores estão falando sobre isso, eu falei, mas Paulo Júnior, ele joga um balde de água fria, tá? Então, a crítica é somente a este vídeo. Não vai dar para mim criticar o vídeo todo, não vai dar para mim analisar todo o vídeo. Se vocês deixarem um bom feedback mesmo, eu trago a segunda parte analisando a escatologia dele e também aí a visão teológica dele sobre Daniel capítulo 9, tá? Até se tiver um bom feedback, domingo na escola dominical, eu posso trazer a profecia das 70 semanas e ligar ela com a reconstrução do templo. Então me ajude. Gostaria também que esse vídeo chegasse até ele, que Paulo Júnior pudesse assistir esse vídeo. É quase impossível, mas se você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, se você compartilhar esse vídeo no seu Facebook e deixar o seu like, a chance de que ele veja esse vídeo aumenta muito, tá bom? Então eu vou fazer aí uma crítica a pequenas partes do vídeo. Nesse vídeo, Paulo Júnior ele se apresenta muito constrangido, ele está muito inseguro, ele está muito indeciso naquilo que está falando, tá? Paulo Júnior é um pregador que tem ótimo conhecimento em retórica, oratória, ele tem uma ótima técnica. E ali ele está vacilante, ele está gaguejando, ele não tem uma sequência para sua pregação. Uma hora ele fala um pouquinho aqui, depois ele repete no meio, depois ele fala no final. Isso é estranho, porque as pregações dele são muito bem elaboradas. Parece que no meio de outra pregação fizeram essa pergunta para ele. E ele deu a opinião dele sem nenhum preparo. Ele chegou lá e falou, de repente. E falou, ao meu ver, asneira, falou coisa errada, falou o que não é. Então vou analisar algumas partes. Então me ajuda aí no feedback, tá? Que eu trago a segunda parte. Uma coisa que ele falou que a reconstrução do templo não é da vontade de Deus. Deus não tem vontade de reconstruir o templo. E que também isso não é profecia bíblica, tá? Então vamos ver aqui. Eu tive que cortar várias e várias partes, porque ele fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. O sermão dele não foi preparado, ele não fez um esboço. Ele falou ali de boca na hora e acabou falando bobagem. Então vamos ver aqui. Ele diz que não é da vontade de Deus que se reconstrua o templo. Vamos ver aqui, vamos lá. Templo aqui, presta atenção. A palavra templo, Deus não tem intenção de usar o templo de Jerusalém. E entre os dois fez um. Então Deus não tem nenhuma intenção de reconstruir templo. Reconstruir templo significa voltar para a velha aliança. Não tem nenhum propósito nisso. O anticristo pode reconstruir o templo. O Macedo reconstruiu, pode outro reconstruir. Mas isso não vem de Deus. Não é cumprimento profético, não é a vontade dele. Porque, veja só, reconstruir o templo, segundo os dispensacionalistas, é a vontade de Deus, porque está escrito aqui. Mas não é a vontade de Deus reconstruir. Por quê?
Porque em Efésios 2, se o Senhor ordenasse profeticamente que o templo fosse reconstruído, Deus estaria destruindo, desfazendo o que ele fez. Porque ele que ordenou a queda de Jerusalém no ano 70. Quando aquele templo cai, a lei cerimonial estava caindo, o judaísmo estava caindo, o novo templo havia chegado. Cristo, eu destruirei esse templo em 3 dias, eu destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Aí os judeus, como pode? Em 46 anos. Então, meus irmãos, vocês viram a gaguejada que ele deu? Vocês viram quantos cortes foram dados aí para poder ele falar que não é da vontade de Deus reconstruir o templo? E qual é o argumento que ele usa? Ele diz que Cristo mandou derrubar o templo, então Cristo ia estar desfazendo a própria ordem dele, tá? Sem uma análise das escrituras, isso parece que tem até lógica, tá? Isso até parece lógico. Mas uma análise bem curta das escrituras, você vai ver que isso não tem lógica alguma, nenhuma, tá? Mateus 24, 1 e 2, Cristo fala, ele profetiza sobre a queda do templo. Olha aqui, ó. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cristo deu uma ordem ou profetizou? Ou será que uma terceira opção? Cristo ele confirmou uma profecia que já existia? Talvez Paulo Júnior não saiba disso. Vamos ler Daniel 9. Vamos ler 26 e 27. Vamos fazer uma análise desse texto. A profecia das 70 semanas, tá? Lembrando você que se você deixar seu like agora e compartilhar, domingo eu faço um estudo completo da profecia das 70 semanas na escola dominical. Segunda tá aí no ar para vocês. Vamos lá. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Essa é o cumprimento da segunda... são 3 fases da profecia das 70 semanas. Essa é a segunda fase, 62 semanas. 62 vezes 7 anos, tá bom? E aqui fala que depois das 62 semanas será cortado o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo sacrificado na cruz. Esse é o cumprimento das 62 semanas. E fala, mas não para si mesmo, por nós pecadores. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha bem, o povo do príncipe que há de vir. Nessa época, quem reinava era quem que reinava? Os medo-persas, no tempo de Daniel, quando foi escrita essa passagem. Ele diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, aqui ele fala General Tito, ano 70, que destrói o templo herodiano, o segundo templo, tá? E o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, preste bem atenção. No tempo de Daniel, quando ele escreveu essa passagem, não existia templo. Não existia. Os babilônios haviam acabado de derrubar. Então Daniel está dizendo que haveria uma derrubada de um templo, mas o templo não existia. Então Daniel profetiza que o templo cairia. O segundo templo, o templo herodiano, que essa profecia se cumpriu no ano 70. Então Cristo, ele não mandou derrubar o templo, ele confirmou a profecia de Daniel, de que o templo cairia. Então, não foi Cristo que falou, derruba. Não. Ele simplesmente confirmou as palavras de Daniel, que 600 anos antes, Daniel tinha profetizado a queda do templo. Ah, tudo bem. Então foi profetizada a queda do templo. Mas ele vai ser reconstruído? Daniel 9:27. Falando do anticristo, ele diz o seguinte, ó. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou a oferta de manjares.
Então, o templo não existia. Daniel profetiza aqui um templo que seria reconstruído e derrubado. Então, no versículo 26, o templo que seria construído de novo seria derrubado, certo? E no versículo 27 fala que o anticristo, ele fará aliança com muitos por uma semana, que é a última semana profética, e que, como diz aqui, fará cessar o sacrifício e a oblação. Como é que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício e a oblação se não existir o templo para isso? Como? Não faz nenhum sentido. Então Daniel está profetizando que seria derrubado o templo nos tempos de Jesus e que o anticristo viria depois do templo derrubado e faria cessar o sacrifício. Judeus não sacrificam hoje, sabe o porquê? Porque não existe o templo. Para que os judeus possam sacrificar, é necessária a reconstrução do templo. Sem o templo eles não fazem isso. Você lembra daquela passagem em que Jesus fica irado, irritado com aqueles que vendiam animais no templo? Eles vendiam animais por quê? Porque os judeus que estavam em outras terras, em terras distantes, eles vinham todo ano no templo para sacrificar. Por que não sacrificavam na sua cidade? Porque a lei manda que só dentro do templo é que haveria sacrifício. Então Cristo se irrita com aqueles que vendiam animais, porque eles vinham sem animal e compravam animal para sacrificar no templo. Entende? É necessário o templo. E o anticristo vai fazer, na metade da semana, 3 anos e meio de grande tribulação, ele vai fazer cessar o sacrifício. O anticristo ele vai trazer paz, uma falsa paz, e vai permitir que os judeus reconstruam o templo e que eles voltem a sacrificar. Hoje, os judeus já têm material pronto, pré-fabricado, para construir o templo. Ele já tem todo o vestuário dos sacerdotes. Eles já têm recolhido aí as pessoas que são da linhagem levítica, já tem treinado essas pessoas, já tem tudo preparado para voltar a sacrificar. Não sacrificam porque não tem o templo. Então, sim um cumprimento profético a reconstrução do templo. Não adianta Paulo Júnior falar que não. Não adianta. O templo será reconstruído. Voltando os judeus a sacrificar, o anticristo aparece. 3 anos e meio depois, ele corta o sacrifício. Sem o templo não há sacrifício. Sem o templo, essa profecia aqui de Daniel não tem como se cumprir. Ó. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, sem o templo não dá, Paulo Júnior. Infelizmente, tá? O templo será sim reconstruído. E o anticristo reinará sim em Jerusalém. E eu vou provar isso com base bíblica. Eu vou fazer uma série de 4 estudos. Se Deus assim permitir, quero começar a exibir sexta-feira esses vídeos, provando que o anticristo reina em Jerusalém e dentro do templo, tá? Muito bem. Vamos ver a segunda parte aqui que eu separei aqui das falas aí de Paulo Júnior. Vamos ver. Se for a vontade de Deus reconstruir, significa que o véu que Deus rasgou, ele estaria costurando. Voltaria de novo a lei cerimonial, os costumes judaicos. Então, eu não posso crer que essa profecia de Tessalonicenses seja o templo literal e seja em Jerusalém. Por quê? Porque em Efésios 2, 13, se eu não me engano, diz, deixa eu ver. Perdido. Efésios 2, 14 diz que ele destruiu o muro, a barreira de separação que existia entre os dois povos, judeus e gentios. E entre os dois fez um. Muito bem. Paulo Júnior aqui, ele tira texto fora de contexto. Ele fala que reconstruir o templo é fazer com que volte a velha aliança.
Isso é uma mentira, isso não tem lógica nenhuma dizer isso. Não faz nenhum sentido, tá? Cristo, quando ele serviu a primeira ceia aos discípulos, ele levantou o cálice de vinho, abençoou, e ele disse o seguinte: tomai e bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. O sangue da nova aliança. No momento em que Cristo derrama o seu sangue, representado por aquele vinho, simbolicamente, a velha aliança já caiu. E agora é uma nova aliança. Uma nova e eterna aliança. A aliança velha já caiu, já foi derrubada. Então, reconstruir o templo, voltar a sacrificar, voltarem a seguir os ritos da lei, os mandamentos da lei e a tradição dos judeus, não vai fazer com que a lei volte. Eles vão voltar a praticar a religião judaica da forma que eles faziam. Mas isso não vai fazer com que a velha aliança volte. É velha, ela já caducou, ela já passou. Em Cristo toda a lei foi cumprida. Então, eu não estou dizendo que com a reconstrução do templo a velha aliança volta. Jamais, de forma alguma. A aliança que vale é a nova no sangue de Cristo. Mas isso não quer dizer que não possa ser reconstruído. Existem religiões hoje que sacrificam animais. Existem. Eu vi no Tabu do NetJew até pessoas que se dizem cristãos que sacrificam. Eles são cristãos, seguem os 10 mandamentos, acreditam em Cristo e sacrificam. Isso não quer dizer que sacrificar é voltar à velha aliança. Isso não tem nada a ver. Isso aí é um erro de raciocínio do Paulo Júnior. Pode sim voltar a sacrificar sem que a velha aliança volte. Isso não vai ter valor nenhum. Porque o único sacrifício que tem valor, que é válido, é o de Cristo. E não existe mais nenhum sacrifício aceitável a Deus depois de Cristo. É só o dele. Nem o seu sacrifício próprio. Nem você querer viver pelas obras para garantir sua salvação. Somente o sacrifício de Cristo. Então essa é mais uma argumentação inválida, tá? Do Paulo Júnior. Vamos ver a terceira parte. A terceira parte ele fala da palavra naos. E realmente muitas pessoas já vieram aqui falar: templo é naos. Templo quer dizer naos, quer dizer a igreja, o crente, que é o templo de Deus agora, que vai ser reconstruído e tal. E as pessoas, muitos desses, eu tenho certeza que 90% não estudam a Bíblia, 90% nem foi procurar no grego original se é naos mesmo. Mas eles assistiram o Paulo Júnior e vieram comentar. É por isso que eu falo. Por que eu estou fazendo essa crítica a Paulo Júnior? Porque Paulo Júnior ele influencia milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então aquele que influencia milhões de pessoas como Paulo Júnior, ele não pode sair falando coisas aí sem fundamento. Ele não pode jogar palavras ao vento. A responsabilidade dele é muito grande, é extrema. Então Paulo Júnior ele não pode falar qualquer coisa, ele tem que saber muito bem aquilo que ele fala. Vamos ver a terceira parte aqui. Então, não seria a vontade de Deus. O que é esse templo? A palavra templo aqui no grego é naos. Naos. Essa palavra significa santuário. E ela é dirigida à igreja. Esse texto aqui é um texto paulino. Paulo é o autor de 2 Tessalonicenses. E toda vez que Paulo vai se referir à igreja nas cartas, ele usa o termo grego naos. Ele vai falar da igreja naos. E aqui, quando ele vai falar templo, ele está usando naos. 1 Coríntios 3,16, ele vai dizer: vós sois santuário do Deus vivente, templo do Espírito, naos. 1 Coríntios 6,16, não sabeis que sou templo do Espírito, naos, templo, igreja. Tá errado essa passagem. Ele está querendo dizer. Falou errado. E 2 Coríntios 6,16, ele vai dizer que concórdia entre Cristo e Belial, e que consciência entre a mesa, o templo dos demônios e não o templo do falando, Senhor. Não está lendo a passagem. Tá? A ideia aqui é igreja. O anticristo,
quando se acender o seu poder, ele vai usar poder religioso para governar. Ele vai tomar frente da igreja, ele vai falar em nome da igreja. Muito bem. Então, Paulo Júnior diz o seguinte, que toda vez que o apóstolo Paulo fala templo, ele diz naos. E ele citou 3 passagens em que Paulo fala templo, com a palavra naos, se referindo aos crentes, sendo o corpo do crente, tá? O corpo físico do crente, o templo de Deus agora. Tem base bíblica para isso? Tem. Realmente, nós somos templo do Espírito Santo, os crentes em Jesus. Beleza. Mas será que toda a vez que Paulo fala templo, ele está falando nesse sentido? Ele citou 3 passagens. 1 Coríntios 3,16, olha lá. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Muito bem. Essa passagem é clara. Templo aqui é o corpo do crente. É o próprio crente. Muito bem, tá certo. 1 Coríntios 6,16, eu acho que tem um engano aqui dele. Ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Pode ser que a palavra corpo aqui seja naos, né? Um corpo santo, um templo limpo, com um templo impuro. O corpo um ato sexual ilícito com uma meretriz. Pode ser, vou pesquisar. 2 Coríntios 6,16 ele citou. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Beleza. Essas 3 passagens aqui, Paulo fala de templo se referindo aos crentes. Amém. Tá certo. 100% correto. Beleza. Agora, a passagem em questão é 2 Tessalonicenses 2. Olha lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui está falando, Paulo fala do anticristo, certo? Fala do anticristo, no contexto aqui de 2 Tessalonicenses você vai ver que é. E fala que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É essa passagem que nós usamos para dizer que aqui ele fala do templo em Jerusalém, que será reconstruído. Tudo bem? Muito bem. Agora, Paulo Júnior diz que esse templo aqui é o crente, é a igreja de Cristo. Ele fala que o anticristo reinará sobre a igreja de Cristo, porque se assentará como Deus. Se assentará o quê? Para reinar, como num trono. No templo de Deus, reinará sobre os crentes, querendo parecer Deus. E os crentes vão achar que ele é Deus. Isso é possível? Isso não faz sentido nenhum. O anticristo reinará sobre os crentes em Cristo? Aqueles que são templo de Deus? Isso é uma grande bobagem. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Tá? Jesus ele disse o seguinte, Mateus 22, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então Cristo disse que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Se possível. Então é impossível enganar os escolhidos. É impossível enganar os crentes que são templo e morada do Espírito Santo, que são templo de Deus. É impossível. Ele pode reinar sobre aqueles que se dizem crentes, que se dizem igreja de Deus. Sobre esse sim. Mas sobre o templo de Deus ele não pode reinar. Porque Cristo fala, se possível for. Cristo disse o quê? É impossível. Então não faz sentido nenhum esse templo aqui de 2 Tessalonicenses 2 se referir ao crente. Ele pode ter se referido nas outras. Beleza? Mas aqui, não. Aqui é o templo literal. E na grande tribulação, o anticristo não reina sobre os crentes. De forma alguma. Sem a mínima chance. Apocalipse 13.
14 e 15 diz o seguinte, ó: e engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizesse, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Mandou matar quem não adorasse a imagem da besta. Quem é que vai morrer? O templo de Deus? É o templo de Deus. Porque o anticristo, aqueles que adorarem ele não vai matar, vai matar os que se rejeitam a adorar. Esse é o templo de Deus. Esses são morada do Espírito Santo. Esses são os que o anticristo não tem poder de governar sobre eles. Quer mais? Tem mais. Apocalipse 12, 11. Olha aqui, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Na grande tribulação, os crentes venceram o governo do anticristo, o governo de Satanás. Como? Pela palavra do seu testemunho e porque não amaram as suas vidas. Preferiram morrer do que obedecer ao anticristo. Então é impossível que o anticristo se assente no templo de Deus se esse templo for os crentes. É impossível. Ele não consegue reinar sobre os crentes, por isso que ele os mata. Mas num templo físico de pedras ele pode se assentar e reinar por todo mundo. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinais em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os que reinaram com Cristo durante 1000 anos, esse é o templo de Deus, templo de morada do Espírito Santo. E eles não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não receberam o sinal nas suas mãos e em sua testa. Então é impossível, Paulo Júnior, que o anticristo reine no templo de Deus se esse templo for os crentes. Ele não conseguirá reinar na igreja de Cristo. Jamais. Não é possível. Tá bom? Agora, num templo de pedra ele pode sim. Sentar, reinar, comandar o mundo todo, sentar como se fosse Deus, querendo parecer Deus, querendo ser adorado como Deus. Aí faz todo sentido, tá? E para encerrar o vídeo, vou deixar para vocês aí as grandes contradições aí do vídeo do Paulo Júnior. Obrigado por assistir até aqui e eu peço a você que compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Faça com que esse vídeo tenha um bom feedback e nós vamos trazer a segunda parte analisando ainda esse mesmo vídeo. Muito obrigado. Deus não tem intenção de usar o templo de Jerusalém. Pastor, e se houver? Pode haver. O anticristo pode reconstruir o templo. O Macedo já reconstruiu, pode outro reconstruir. Deus não tem intenção de usar o templo de Jerusalém. Pastor, e se houver? Pode haver. O anticristo pode reconstruir o templo. O Macedo já reconstruiu, pode outro reconstruir. Deus não tem intenção de usar o templo de Jerusalém. Pastor, e se houver? Pode haver. O anticristo pode reconstruir o templo. O Macedo já reconstruiu, pode outro reconstruir.